temos, na história desse Brasil dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, né, uma história de modificações de lógicas históricas. Pouca coisa nos autoriza a concebermos essa história como assentada numa base única, que autorizaria supostamente uma compreensão uniforme dessa história. Por uniforme, eu não estou me referindo à ausência de diferenças entre acontecimentos, entre processos, mas estou me referindo à suposta ausência de diferenças da natureza da nossa compreensão desses projetos, desses acontecimentos, desses momentos. Podemos então fazer um apanhado, né, vou adotar uma cronologia tradicional, desde 1500 até 1822, né, nós temos lógicas históricas diferentes. É disso que eu estou falando. Em 1822, né, podemos identificar um marco essencial na criação de uma nova lógica histórica. Nem tudo acontece momentaneamente em 1822, de repente em 1822. Já conversei sobre isso em aulas anteriores. No entanto, nós temos aí nesse processo de independência, nós temos então no encerramento desse processo de independência, a consolidação do Estado, da nação no Brasil, né, nós temos aí o advento de algo substantivamente novo. Mais novo, né, do que as novidades observadas em todo esse período anterior. Façamos então um apanhado dessas lógicas históricas a envolverem o que de modo muito fácil, excessivamente direto, muito bruto, né, costuma se entender como a história do Brasil colonial, ou a história do Brasil colônia, ou a história, enfim, da colonização do Brasil, como quer que seja. Façamos então um apanhado dessas diferentes lógicas históricas. Eu já afirmei aqui nesse semestre, afirmei também no semestre anterior, né, que a colonização deve ser entendida como um processo de escala mundial. Sim, a afirmação em si ela é banal, né? Quando retirada de quando despida de suas implicações mais profundas, ela não tem caráter polêmico nenhum, né? Ela é consensual, todo mundo é capaz de concordar com isso, né? O desafio, no entanto, é praticar isso na nossa observação. Ou seja, nos perguntarmos até onde devemos levar a nossa observação quando estamos falando dessa colonização, que é um fenômeno em escala mundial. Nos primeiros anos de presença dos portugueses, como vocês já sabem, aqui no continente americano, né, não há uma prioridade dada ao potencial empreendedor, né, dessa terra, justamente porque o foco está em outros lugares. E isso não é uma aberração, isso não é um desvio da inteligência portuguesa, isso não é um erro de cálculo, não é nada disso. Só que como nós olhamos para a história do Brasil a partir do Brasil, como se o Brasil fosse sempre o centro dessa história, né, nós estranhamos que no final do século XV, no começo do século XVI, né, essa expansão europeia que envolve a expansão portuguesa, uma expansão material, uma expansão cultural, uma expansão humana, né, essa expansão tivesse outros espaços prioritários. Por que deveria então priorizar desde o início a América? Não. Portugal tem outras prioridades, porque a América é quase que um acidente de percurso. A prioridade então é o mundo índico, é o mundo asiático e cada vez mais o mundo africano também. A atribuição, então, de uma centralidade nesse desenvolvimento da expansão portuguesa à América, né, já implica uma outra lógica histórica, uma outra unidade de análise. É só a partir da segunda metade do século XVI que isso se concretiza. As capitanias hereditárias são o primeiro ensaio de colonização. Não tem colonização da América por portugueses antes das capitanias hereditárias. É um sistema de início malogrado, né? No entanto, já traz consigo uma vontade
né, um ímpeto colonizador. Porque a colonização aqui implicará em um sistema, não é a simples presença dos portugueses na terra, vocês já sabem disso. A implicação maior, né, sistêmica dessa colonização é a que faz com que o que se passe nessa América se articule direta ou indiretamente com o que se passa em outros espaços. Por volta de 1570, por volta de 1580, já estão bem definidos os padrões de colonização a serem praticados pelos portugueses na América. É o deslanche da monocultura canavieira, do açúcar, é o deslanche do tráfico de escravos, é o deslanche de uma sociedade assentada na presença da escravidão. Com um aparato político, obviamente, advindo de Portugal. As formas políticas, elas são portuguesas. A matriz das formas sociais também é portuguesa. Só que, obviamente, essa matriz não tem nenhum motivo para se manter pura, né? Ela se adapta desde o início com outros elementos que, se não são completamente estranhos, né, à matriz societária europeia, são certamente de ênfase muito distinta. Não dá para comparar, então, em nenhum momento da história dessa escravidão negra nas Américas, né, a presença dos escravos de origem africana em Portugal com a presença desses escravos na América. Na América, eles sempre foram muito mais importantes, muito mais numerosos, tão numerosos a ponto de introduzirem naquela matriz societária europeia uma estrutura básica que nós podemos chamar de escravismo, uma forma social decorrente da escravidão. Nós estamos falando então aí, né, de uma fase observada por volta de 1570, 1580 e que seguirá adiante. Aí é uma outra lógica histórica, né? Ela não é completamente distinta dessa lógica do expansionismo europeu, que é uma expansão, repito, material, é uma expansão cultural ao mesmo tempo, né? Que alguns chamam então de formação do sistema capitalista, outros, de modo mais circunspecto, se referem a isso como mercantilismo, outros como capitalismo comercial. São, enfim, polêmicas historiográficas interessantes, enfim, tiveram seu momento, ainda guardam uma certa vitalidade, na minha opinião, né? E todas elas a indicarem, então, uma expansão da espacialidade dessa lógica histórica. Cada vez mais torna-se inconveniente para nós, observadores dessa história, confinarmos a nossa observação a pequenos espaços, a pequenos fenômenos. No entanto, percebendo isso, que começa a se tornar então a história da colonização portuguesa da América, né, numa escala mundial, nós não podemos, obviamente, ignorar fenômenos, processos, eventos, realidades históricas, né, que são específicas, ou seja, que não encontram paralelo em outros espaços. No entanto, a diferença entre essas especificidades é explicada justamente pelo fato de serem diferentes. Qualifico melhor essa afirmação. Uma concepção sistêmica da história implica que determinadas coisas são diferentes justamente por estarem articuladas entre si. Não pressupõe a existência de coisas idênticas ou sequer semelhantes num mesmo espaço. Esse espaço, que não é um espaço territorial, mas é um espaço lógico, é um espaço da nossa forma de pensamento, né? Essas diferenças, elas são decorrência de funções específicas desempenhadas numa mesma unidade. Isso nós podemos definir como sendo um sistema, isto é, uma articulação entre assimetrias, uma articulação entre elementos diferentes que são diferentes
justamente por estarem articulados uns aos outros. A história da colonização, então, como uma história em escala mundial, né, ela pressupõe uma concepção sistêmica dessa história. O que, então, as lavouras de cana-de-açúcar de Pernambuco no final do século XVI tem a ver com as formas econômicas de São Tomé e Príncipe, tem a ver com as sociedades com as quais os europeus tratam na Índia? Sim, são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. Só que justamente por estarem articuladas, é que a diferença entre elas cobra um sentido. O que nós estamos chamando aqui de diferenças, de especificidades, então, são traduções da articulação entre essas coisas. Não é necessariamente uma articulação direta. Essa articulação ela pode ser indireta, ela pode ser muito matizada, em geral é assim. Só que se não for uma concepção sistêmica da história, será uma concepção da unicidade da realidade levada ao seu extremo. Porque cada realidade ela é única, ela é específica, ela não se repete. No entanto, o sentido dessa unicidade está no fato de que algo das diferentes realidades se repete, a sua articulação. Isso é muito fácil de praticar no mundo de hoje, né? Façamos uma história do século XXI sem que essa história seja uma história da globalização. Difícil, hein? Não recomendo. Né? Tomem qualquer fenômeno aí observável, enfim, nas notícias de hoje, no telejornal, né? Nos jornais impressos, enfim, nos sites de notícia. Peguem qualquer coisa aí que esteja acontecendo no mundo, né? Façam um exercício, então, de relação entre esse acontecimento e outras coisas existentes no mundo de hoje, né? Sim, não dá para relacionar tudo com tudo, né? Então não dá para a gente dizer que, sim, o resultado do Campeonato Brasileiro, enfim, de ontem, se relaciona diretamente com a sucessão do Partido Comunista da China. Não. Uma análise desse tipo seria absolutamente desastrosa, né? No entanto, se nós quisermos analisar certos fenômenos ligados à história do futebol dos dias de hoje, por exemplo, esse futebol dito profissional, né, altamente rentável, né, inserido num mercado de consumo de dimensões mundiais, né, os interesses econômicos, políticos envolvidos no futebol, né, talvez isso diga respeito a algo, né, que a sucessão do Partido Comunista Chinês também diz respeito. Porque, afinal de contas, por que a gente pode ler sobre a sucessão do Partido Comunista Chinês? Porque a China é a segunda economia do mundo, não é isso? Né? É o grande país emergente, na expressão de alguns. Enfim, é uma tremenda economia mundial. No entanto, nós podemos enxergar por detrás desses acontecimentos alguns fenômenos comuns. Ah, mas é porque hoje nós vivemos na era da globalização. Aí eu perguntaria, tá, mas quando que isso começou então? Né? Eu responderia, isso começou com as grandes navegações, isso começou com essa expansão material e cultural da Europa, né? Principalmente no final do século XV. A tal da descoberta da América, que eu já posso usar a palavra porque vocês já estão precavidos em relação ao eurocentrismo contido nessa expressão, é descoberta do ponto de vista da Europa e não da América, obviamente. Ok, a descoberta da América, né, é um dos grandes momentos de aproximação entre áreas do globo que até então não tinham nenhuma aproximação. Ou enfim, tinham praticamente nenhuma aproximação. Qual que é a relação então de nativos da América do século X com o que se passava, enfim, na África na mesma época? Não tinha nenhum contato entre essas regiões. O Brodel chamaria essas regiões isoladas, autossuficientes durante muito tempo, de economias mundo. Não porque sejam apenas espaços econômicos, mas porque são sistemas, né, de escala mundial, não correspondentes ao conjunto do planeta Terra, a totalidade do planeta Terra, mas são mundos em si. Uma economia mundo começou a se expandir.
de modo a envolver outras economias mundo. Porque foi a economia mundo europeia que quis se expandir, né? E não a economia mundo, enfim, do altiplano mesoamericano, por exemplo, né? Aquela economia mundo com a qual os espanhóis começaram a travar contato, né, com a conquista da América, com a conquista do México, aquilo era uma outra economia mundo. Uma se expandiu em direção à outra, embora aquela outra também tivesse se expandido dentro de certos limites, de modo a configurar os limites da sua existência histórica. E isso sempre em mutação. Mas nunca houve uma economia mundo tão expansionista quanto aquela europeia da época das grandes navegações. Portanto, essa expansão europeia, ela não é uma eliminação total e completa das realidades às quais ela se articula. Ela se articula a realidades, ela não se sobrepõe por completo, embora ela ensejasse valores de sobreposição. Porque, afinal de contas, essa não é uma expansão apenas material, é uma expansão também cultural. E o caldo essencial dessa expansão cultural é a noção de uma superioridade, né? É a ideia de que a expansão material, ela é fundamentada na expansão da cristandade. Não são apenas interesses econômicos, obviamente, que movem a colonização. São interesses religiosos. Esse primum mobile religioso, então, dessa expansão europeia, caracteriza o eurocentrismo desse movimento. É a ideia de que a Europa deve se sobrepor aos outros povos, às outras regiões. Por isso, então, ela é muito mais impetuosa do que outras expansões. Por isso, sem dúvida, ela é mais bem-sucedida em termos de ser o início de uma mundialização dessas economias mundo. Veja, que não se submetem, repito, por completo à economia mundo europeia, mas que passam a se conectar a partir da expansão europeia. Eu dizia, então, né, que a inserção do movimento colonial português nisso daí, né, implica uma espacialidade que está se construindo. O que tem a ver, então, o governo geral da Bahia, né, instalado em 1549, né, com os aborígenes da Nova Zelândia, em 1549? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nenhuma relação. Né? Mas, quando os aborígenes da Nova Zelândia começarem a desaparecer muito rapidamente, né, pelo contato estabelecido com os britânicos no final do século XVIII, né, a Nova Zelândia, via Grã-Bretanha, se conecta com a América Portuguesa. Há algo que passa, né, por esses espaços. Aí nós estamos diante, então, de um adensamento desses circuitos de globalização. Eles não existem plenamente no século XVI, eu peguei o exemplo da metade do século XVI, porque são circuitos históricos, ou seja, eles também se modificam. Eles são criados, eles se adensam, alguns desaparecem, outros se mantêm, né? Só que eles vão configurando, então, a tessitura dessa espacialidade, né, a envolver a história da colonização portuguesa da América, a envolver a América de colonização portuguesa, né? Essa espacialidade, então, com essa tessitura, que por seu turno nos indica a unidade histórica que nós temos que compreender, o que nós temos que levar em conta, até onde nós devemos observar para compreendermos o específico, aquele dado, aquele acontecimento, aquele processo. Entre 1580 e 1640, né, a América Portuguesa e o conjunto do Império Português foram incorporados ao Império Espanhol. Vocês já sabem disso. Entre 1580 e 1640, então, Portugal e seus domínios fizeram parte do Império dos Habsburgos espanhóis, né? A dinastia borbônica, ela reinará na Espanha a partir do início do século XVIII. Os Habsburgos espanhóis, então, eles construíram um império de dimensões gigantescas, né? Talvez
sem dúvida, o de dimensões territoriais. Se nós adotarmos o critério da descontiguidade territorial como o mais amplo da história até aquele momento. Posteriormente, o Império Britânico será mais amplo, mas é um outro tipo de colonização, esse do Império Britânico do século XIX. É menos territorialista. Os espanhóis, eles criam espaços, eles criam jurisdições, eles se enraizam nesses territórios. Os impérios, então, de Carlos V, Filipe II da Espanha, né, são os de maior vastidão territorial da história até aquele momento. Império Romano, Império de Gengis Khan são impérios de contiguidade territorial. Esse Império Espanhol ele está espalhado pelo mundo. E Portugal e seus domínios fazem parte disso. Temos aí um novo quadro, então, de interpretação, de observação desses fenômenos da história da América Portuguesa. Não é radicalmente distinto do que se observava antes de 1580, mas há algo de específico, há uma moldura própria, né, desse cenário que nós precisamos considerar. Quando se faz independente em 1640, então, Portugal, em decorrência os seus domínios, né, buscam uma nova inserção no panorama mundial. Uma das marcas fundamentais dessa nova inserção de Portugal e seus domínios no panorama mundial, a partir de 1640, é a definitiva atlantização do Império Português. O Império entrara em declínio no mundo oriental, no Oceano Índico, na Ásia, na costa leste da África, entrara então em declínio, praticamente desaparecera por conta daquele vendaval expansionista do Império Holandês no século XVII, quando Portugal e seus domínios ainda faziam parte então do Império Espanhol, contra o qual se volta o Império Holandês preferencialmente, né? Aquela grande guerra mundial, a qual se refere o Boxer, né? Uma guerra entre Holanda e Espanha no século XVII, uma guerra a envolver os territórios europeus.